Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia de festa, dia para comemorarmos mais um fato que entra para a história. Hoje estamos aqui, entre amigos, para a inauguração da sede oficial da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Prestigiam esse ato as seguintes autoridades, representando o senhor governador do estado, Tarso Genro, o senhor Rodi Pedro Borghetti, presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Representando o prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati, o secretário municipal de Cultura, senhor Roque Jacob. Presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, senhor Manuelito Carlos Avariz. Presidente do MTG de São Paulo, senhor Hélio Damasceno Lousada. Ex-presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, senhor Ney Zago. A prenda do Estado do Rio Grande do Sul, senhorita Tainara Ela Moraes Oliques. Saudamos demais autoridades municipais, estaduais, tradicionalistas, conselheiros, conselheiras beneméritos, diretores de departamento da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Demais prendas e peões estaduais, prendas e peões regionais tradicionalistas. Saudamos demais autoridades aqui presentes ou representadas de conselhos e autarquias. Aos órgãos de imprensa, pela cobertura deste evento, o nosso agradecimento. Em especial, à TV Tradição, por estar fazendo a cobertura neste grandioso evento. Num ato de confirmação, de patriotismo, solicitamos a todos que se posicionem para o hino nacional brasileiro, que tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Essa grandeza
Ponta Grossa, Estado do Paraná. Documento este da criação da Confederação Brasileira da CBTG. Para esta leitura, chamamos o tradicionalista Leoveral Encarnação. Os tradicionalistas gaúchos do Brasil, reunidos na histórica cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conscientes da gravidade do momento porque atravessa a humanidade, em especial o laborioso e sacrificado povo brasileiro, que além da expoliação cultural da nossa gente, por interesses alienígenas, que não nos diz respeito e ferem danosamente os nossos princípios, nossos usos e costumes e a própria filosofia da vida do nosso povo, principalmente expõe. 1. Considerando que os gaúchos, não só do Rio Grande do Sul, mas em diversos estados de nossa pátria, fundaram um centro de tradições gaúchas com objetivos óbvios da Carta de Princípio do Tradicionalismo. 2. Considerando o crescimento global do Centro de Tradições Gaúchas de todo o Brasil, preocupados com a realidade brasileira e sentindo a necessidade de pôr em prática os objetivos da Carta do Ceival. 3. Considerando que, a exemplo do Rio Grande do Sul, com o MTG, as entidades tradicionalistas de Santa Catarina, Paraná e São Paulo organizaram-se em federações. 4. Considerando a já existência do Conselho Internacional da Tradição Gaúcha, que reúne Brasil, Argentina e Uruguai, com os objetivos propostos na Proclamação de Montevidéu e a realização já de 2 congressos. 5. Considerando que os tradicionalistas gaúchos do Brasil não podem continuar com as suas federações individualizadas, tendo a necessidade de reunirem-se e formar um bloco uníssono, respeitadas as peculiaridades de cada estado. Resolvem: a. Institucionalizar a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que reunirá as federações existentes a critério destas. B. Dar oficialidade à mesma com as federações signatárias do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, ad referendum das mesmas segundo seus estatutos. C. Na impossibilidade legal de revestir essa confederação de personalidade jurídica, funcione esta provisoriamente direito como associação das federações. D. Seja oficiada a Federação do Estado de Santa Catarina, informando da decisão e formulando convite para integrar a confederação. E. Auxiliar o Centro de Tradições Gaúchas existentes em grande número em federações e posteriormente integrem esta confederação. F. Fica criado uma comissão provisória que terá a incumbência de elaborar os estatutos da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, constituída conforme ata lavrada na reunião da qual emergiu este manifesto. Para honrar a glória das tradições gaúchas e pela certeza de um futuro digno para a nossa pátria e para legado aos nossos descendentes, lavrou-se esse manifesto aos 24 dias do mês de maio do ano de 1987, na histórica cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, Brasil. O manifesto possui as seguintes assinaturas: Zeno Dias Chaves, presidente do MTG do Rio Grande do Sul; Roberto César Mendes de Araújo, presidente do MTG do Paraná; Décio Albino de Oliveira, presidente da FBTG; Onésimo Carneiro Duarte, primeiro vice-presidente do MTG do Rio Grande do Sul; Ney Antônio Zardo, vice-presidente do MTG, segundo vice-presidente do MTG do Rio Grande do Sul; José Teodoro Benaguarda de Menezes,
conselheiro do MTG do Rio Grande do Sul. Omair Ribeiro Trindade, conselheiro do MTG do Rio Grande do Sul. Wilson Silva Freitas, conselheiro do MTG do Rio Grande do Sul. Sidney Mendes de Arruda, coordenador do MTG do Paraná. José Moraes Gonçalves, coordenador do MTG do Paraná. Antônio França de Araújo, coordenador do MTG do Paraná. César Sete, coordenador do MTG do Paraná. Dionísio Uliane Neto, coordenador do MTG do Paraná. Luiz Antônio Machado de Ávila, coordenador do MTG do Paraná. Joaquim Adão Hugo de Lima, coordenador do MTG do Estado do Paraná. E Suzana Maria, coordenadora do MTG do Paraná. Este local em que nos encontramos e que a partir desta data servirá de sede para a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, assim como já abriga a primeira região tradicionalista do MTG Rio Grande do Sul, é de propriedade do governo do Estado. O termo de comodato que permite a que estas instituições tenham aqui regular funcionamento. Somente foi possível porque algumas pessoas tiveram a sensibilidade, a visão sociocultural que caracteriza as pessoas superiores. A deputada estadual Stella Farias, na condição de secretária de Estado de Administração, soube bem avaliar a proposta que lhe apresentou o coordenador da primeira região tradicionalista, Sr. Nairo Olica Legaro. O apoio importante da Secretaria da Cultura e, certamente, a orientação do governador Tarso Genro possibilitaram que pudéssemos hoje comemorar essa conquista. Ter um endereço certo, um local para armazenar os documentos, uma referência física é fundamental para que as instituições sejam reconhecidas e possam cumprir com suas funções. É por isso que a CBTG agradece ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a primeira região tradicionalista, pela parceria e pela compreensão da importância da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha para o tradicionalismo gaúcho, que se espelhou, que se espalhou pelo mundo a partir do 35 CTG. Convidamos para sua manifestação o presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, Sr. Manuelito Carlos Savariz. Muito boa tarde, boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença do representante do governador do Estado, Valdir Pedro Boguete, nosso amigo, que rengueia dessa mesma perna há muitos anos. Então, obrigado pela tua presença aí. Leva nossa saudação ao governador do Estado. Ao secretário municipal de Cultura, e que eu tenho a ousadia de dizer que é um dos meus amigos, que representa aqui também o prefeito municipal, José Fortunati, e leve também ao prefeito os agradecimentos por tudo o que a Prefeitura de Porto Alegre tem feito em prol do tradicionalismo em Porto Alegre. Eu tenho certeza que o coordenador da primeira região concorda comigo. Né, Marquinhos? Agradecer a presença do Hélio, presidente do MTG de São Paulo, e como percebemos na leitura da Carta de Ponta Grossa, Carta Constitutiva, quando foi criada, a Confederação Brasileira foi criada, na verdade, por Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. As três federações. Aquela sigla FPTG, Federação Paulista de Tradição de Gaúchos, que hoje é o MTG de São Paulo. Agradecer ao Chico Francisco Figueira, vice-presidente da Confederação Brasileira, também mora em São Paulo, veio para cá conosco. O Ney Zardo, que era segundo vice-presidente do MTG do Rio Grande do Sul, quando da criação da Confederação,
e que veio a se tornar depois presidente da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha. É dos presidentes o mais antigo que está entre nós ainda. E vai permanecer, espero, por algum tempo. A patroa também espera, né? A tua. Tá bom? Agradecer aqui o Paulo Souza, vice-presidente do MTG do Rio Grande do Sul, pela presença, e a todos os integrantes da Confederação, os diretores da Confederação, amigos do tradicionalismo, da Confederação Brasileira, colaboradores, professores, né? Nós já iniciamos, estamos trabalhando aí com os cursos, por exemplo, à distância, os cursos em EAD, estão em andamento. Aí o Benfato, um dos nossos professores, o Benfato, que é da velha, antiga guarda, né? Continua aguardando, isso é importante, né? Continua junto. E os cumprimentos aqui a primeira prenda do Rio Grande do Sul, que está de faixa bem novinha. Quando a gente quer saber se faz tempo que é prenda, se faz pouco tempo, a gente olha para a faixa. Tá? Não é assim? Quando ela está branquinha, assim, porque é uma faixa de couro, quando ela está branquinha é porque está prenda há pouco tempo. Aí quando chega, daqui um ano, um pouco menos de um ano, vai estar bem amarela, né? Amarela, com algumas manchas, inclusive, algumas coisas. Parabéns, menina, a ti e toda a tua família. E se chegou Santa Catarina, tá? Prazer tê-los aí. Chegaram meio na corrida. Está aí o Pompeu ou não? Não veio o Pompeu. Tu viesse ser representante, o diretor campeiro do MTG Santa Catarina. Satisfação ter ele conosco. Queria também já desde agora agradecer depois o Gaúcho Pachola e o cancioneiro que vão nos brindar aí com algumas músicas bem do tempo, tá? Do tempo do antigamente, tá? Hoje o dia é para homenagear também todos aqueles que possibilitaram que nós estivéssemos aqui. Eu acho que esse talvez seja o principal papel. A Confederação Brasileira, ela tem uma tarefa que às vezes é incompreendida no meio tradicionalista, criticada permanentemente no meio tradicionalista, não por má vontade, não por nada, não é que às vezes há uma dificuldade de compreensão ou de entendimento da importância. Para o Rio Grande do Sul, que é o nascedor do tradicionalismo, o 35 CTG é o número 1, é o pai de todos. Para o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira talvez não tenha grande importância. Mas eu tenho certeza absoluta que para o Brasil, para o tradicionalismo brasileiro, a Confederação desempenha papel fundamental. Não fosse o trabalho todo destes 26 anos de Confederação, de todas essas pessoas que construíram essa instituição, talvez nós não tivéssemos o que temos no Brasil. Eu tenho certeza que não teríamos o que temos no Brasil em termos de manutenção desta ideia, deste conceito que está embutido dentro da nossa Carta de Princípios, dos nossos documentos basilares, filosóficos, que regem o tradicionalismo gaúcho e todas aquelas pessoas que dele fazem parte. Nós temos no Brasil pouco menos de 3.000 CTGs, são em torno de 2.850 CTGs no Brasil, sendo que 1.600 estão no Rio Grande do Sul. Tá? Mas não há importância, não há nível de importância. Isso é muito bom que a gente reflita sempre. O CTG do Alegrete, tá? Um CTG do Alegrete, não é mais importante do que um CTG de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Não é porque Alegrete já existia na Revolução Farroupilha e lá foi realizada a Assembleia Constituinte dos Farroupilhas, não é por isso, e porque Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade de 20 anos, não é por isso que aqui é mais importante do que lá. A importância está naquilo que se faz lá dentro de cada casa tradicionalista. O que é que se faz lá? Quem é que está lá? Quais são as pessoas? Quais são as famílias? E os objetivos que são atingidos. Isso me parece que é fundamental na compreensão do valor da importância da Confederação Brasileira,
que tem todo o seu regramento, toda a sua estrutura construída ao longo de 26 anos e ao longo de muita gente envolvida e dedicando muita parte do seu tempo. Eu fiz questão de colocar aqui 2 banners, depois as pessoas podem ler, com um pouco de quantidade de gente. Aqui é só os cabeças, porque na verdade é aquilo, aparece o primeiro da fila, mas atrás do primeiro da fila tem um monte de gente. Aí vão ver aí, com toda a diretoria, tá? Um monte de gente envolvida, todos os conselhos, um monte de gente envolvida. Quer dizer, todas essas pessoas e todos que os antecederam construíram esta confederação, que surgiu a partir de uma discussão muito antiga, as pessoas às vezes não lembram, até porque já faz tempo, né? Então, dos primeiros, nós temos aqui, olha, Ney e Borghetti. E o Benfato já é do segundo time, já não é do primeiro. Tá? O Leo Veral é do primeiro, que o Leo Veral é esse que leu a carta aqui, ele não foi escolhido por acaso. O Leo Veral é jovem, mas ele era coordenador regional da 12ª região aos 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, está fazendo 30 anos. Já era coordenador regional, né? E é atual primeiro secretário da confederação. Então por isso que ele fez a leitura, não é só pela bela voz. Né? Não é só pela bela voz. Mas a discussão de criação de uma confederação brasileira remonta a 1972. Remonta de quando Santa Catarina criou o MTC, Movimento Nacionalista Catarinense. Aí começa o debate sobre essa necessidade. Isso dura 15 anos. Foram 15 anos de conversa, né, Borghetti? 15 anos de conversa e discussão, os contra, a favor, e vai. Bom, se depois disso tudo chegar à conclusão que o melhor era ter, e foi por maioria, não vai ser alguém hoje que vai dizer que não vai ter. Não é razoável, não é inteligente. Pode ser dizer, bom, precisamos melhorar. Posso chegar ao Hélio e dizer, olha, precisamos melhorar aqui. Não está sendo feito da melhor forma, assim por dentro. Mas são instituições que se perenizam em 26 anos, não é 26 dias. 26 anos é um tempo muito razoável de permanência de uma instituição, que agora ganha um endereço. E aí me parece que a importância deste ato, que é um ato simbólico, é um ato de fixação de endereço. Quem não tem endereço, quem não tem casa, tem pouco reconhecimento. Essa é a verdade. Onde é que tu mora? Pois é, eu não sei bem. Hoje estou aqui, tá? Mas amanhã? Pois é, amanhã eu não sei. Ontem? Não, pois é, ontem eu estava lá. Bom, isto para as instituições é problemático, todos nós sabemos. Quem dirige instituições sabe disso. Tem que ter um endereço, tem que ter uma referência física, tem que ter um lugar para guardar os documentos. Se nós vamos procurar documentos, a confederação, apesar disso tudo, ainda tem bastante coisa guardada. Tem bastante, mais do que a maioria dos CTGs aí, que acabam perdendo muita coisa. Tá? Mas mesmo assim nós temos muita coisa perdida por conta desse sistema de andarilho, né? Não é que haja má vontade, nem nada, não, é que se perde ao natural. As coisas são dessa forma. Então renovo aqui meus agradecimentos a todos e à primeira região tradicionalista, aos integrantes da primeira região. Tá? Tu leve assim assim, não é só um abraço, um reconhecimento mesmo da parceria que se estabeleceu, tá? Na própria reforma, porque nós estamos trabalhando aqui desde agosto do ano passado, certo? Reformando, preparando, trocando assoalho, pintando, fazendo rede elétrica nova, fazendo isso novo, aquilo novo, e vai, e gente permanentemente, né? Primeira região e Confederação Brasileira, tá? Que eram os destinatários. O MTG do Sul não tem participação nisso, até porque não tem interesse maior nisso. Então, são outras coisas. Mas essa relação de respeito e de compreensão é fundamental. É fundamental. Tá? Então,
os meus agradecimentos em nome de toda a diretoria, de toda a atual direção da Confederação. Não em meu nome, em nome meu, dos vice-presidentes, dos diretores, secretários, tesoureiros, as pessoas que dedicam grande parte do seu tempo para que a gente possa, digamos assim, ter orgulho da nossa terra, da nossa cultura, da nossa tradição, que as pessoas possam, inclusive, dizer, tenho orgulho de que exista tal coisa. Como eu recebi alguns e-mails aí de gente que não tem nada a ver. Gente que não tem nada a ver com o assunto. Tá? Eu recebi hoje um e-mail de um antigo companheiro, aposentado há muito tempo, Coronel Vanderlei Pinheiro, que dirige o jornal O Brigadiano. Tá? Velho, nunca botou uma bobagem na vida? Com certeza, não tem nenhuma relação. Mas ele mandou um e-mail dizer assim: me sinto orgulhoso de que isso exista e de que isso tenha a ver com o meu Rio Grande. Tá? Então essas coisas me parece que devem mover a todos nós, sejamos gaúchos daqui ou gaúchos de qualquer lugar. Ser sul-rio-grandense é uma contingência, ser gaúcho é uma escolha. E para ser gaúcho não precisa ter nascido aqui, pode ter nascido em qualquer lugar do mundo, basta que queira ser gaúcho. Muito obrigado. Convidamos para fazer a sua manifestação o representante do prefeito municipal de Porto Alegre, Sr. José Fortunati, neste ato aqui sendo representado pela secretária municipal da Cultura, Sr. Roque Jacob. Boa noite a todos. Eu confesso que estou muito feliz, meu caro Samaris, de estar aqui nesse momento representando Fortunati, prefeito hoje em exercício Sebastião Melo, porque na realidade acolher e abrigar a confederação do nosso tradicionalismo aqui em Porto Alegre é algo primoroso. Então agradeço muito ao governo do Estado, e o Benfato Rode, leve meu abraço, tanto do prefeito quanto do vice e do secretário de Cultura de Porto Alegre, ao governador, ao secretário, por terem dado essas condições de abrigar aqui em Porto Alegre, num espaço do Estado, uma comunidade de tão alto valor. Então eu, na condição de secretário, por ocasião do governo Rigoto, eu tive a oportunidade de conviver, de estar mais próximo à comunidade dos tradicionalistas, ou às comunidades. E aprendi muito. E tenho muito orgulho de ter sido secretário e ter podido contribuir um pouco, pelo menos, para fortalecer e consolidar tudo de bom que o movimento tradicionalista gaúcho faz pela cultura do nosso Estado e principalmente pelas famílias do nosso Estado. Agora, anteontem, Manuelito Samaris esteve na secretaria, marcamos, acredito eu, a segunda-feira, uma reunião com a primeira região, para nos prepararmos ao evento que está previsto na Copa do Mundo 2014, que é o acampamento Farroupilha, é o acampamento aqui no Parque da Harmonia, que nós queremos dar toda a atenção, queremos estar engajados e espero, e aí o meu recado final, e fico contente que é muito amplo esse espaço, que após a Copa do Mundo, após todo o trabalho que é desenvolvido pelas tradições, pelas comunidades, pelos CTGs espalhados pelo Rio Grande do Sul, Brasil afora, que esse trabalho ele esteja muito bem representado nesse acampamento especial e que
futuramente nós possamos ter uma salinha aqui, Savariz, para abrigar a Confederação Internacional do Tradicionalismo Gaúcho. Meus parabéns a todos. Muito obrigado. Convidamos para fazer sua manifestação, representando o governador do estado, o senhor Tarso Genro, neste ato, o senhor Rodi Pedro Morghetti, presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Boa noite a todos. Saúde o presidente Savariz, em nome dele, todos os presentes que estão aqui. Realmente, para mim, hoje tem no mínimo, uma dupla satisfação muito grande. Primeiro, estar participando da inauguração dessa casa, que o Estado, que eu estou representando hoje, o nosso secretário de Cultura Cid Brasil, inclusive, tem consciência que está em boas mãos a casa, tanto as reuniões que nós fizemos na primeira região e com o próprio secretário, na época que nós estávamos tratando da sessão da casa, e hoje os dois convidaram para que eu os representasse aqui, dizendo da satisfação deles que realmente sabiam que a casa estava sendo muito bem utilizada. Para nós é motivo de orgulho, de satisfação. Nós que somos todos tradicionalistas, eu estou olhando a volta, todos são tradicionalistas, eu estou vendo aqui tradicionalistas gaúchos, paranaenses e paulistas dentro da Confederação. Eu tive a grande satisfação de rever o meu amigo Leizardo. Leizardo é um companheiro, como o próprio Savariz apontou há pouco, dos mais antigos. Nós estamos lutando, eu me lembro no fim da década de 70, na reunião em Florianópolis, que tratávamos exatamente da fundação da CBTG, da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, que havia uma corrente de que queria que essa confederação fosse constituída de tradições de seus estados respectivos, cada um levasse a sua tradição para dentro da confederação. E surgiu a ideia essa de fazer a Confederação Gaúcha da Tradição, Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que, quando foi levantada a ideia, quando os ouvintes que estavam participando do negócio entenderam o assunto, indiscutivelmente, em Tramandaí, parece que foi o segundo congresso, né, da tradição, e foi então estabelecido aquela proporção, porque no início os tradicionalistas gaúchos não estavam gostando muito da história, porque não tinha uma representação igual de 5 membros cada um nos conselhos, lembra, né? Aí é que deu o problema e nós começamos a reclamar, não, se nós estamos hoje com 1.600, eles tinham na época muito menos do que tem hoje. O Paraná deve estar com uns 400 já por ali, né? Santa Catarina também, acho que um pouquinho mais até, não, por aí. Mas então, quando houve a proporcionalidade, clareou o horizonte. Aí então todo mundo passou a querer mesmo a fundação da Confederação e hoje está aí, nas mãos do nosso querido Savariz, que é um homem inteligente, que conseguiu, sem menosprezar os outros estados, mas conseguiu trazer aqui para o núcleo da tradição gaúcha, que é o Rio Grande do Sul, a sede administrativa da entidade. Esse foi um gesto e uma luta muito grande que nós tivemos e inicialmente não tínhamos conseguido. Levamos, inclusive, disputamos presidências. Me lembro que lá na Foz do Iguaçu, nós levamos o nosso querido Dionísio Araújo do Nascimento, que já saudoso, e não conseguimos eleger. Santa Catarina, Paraná, São Paulo nos derrotaram. Mas agora existe mais harmonia, pelo que vejo, e a Confederação certamente trará um benefício muito grande para o nosso Brasil. A filosofia do movimento tradicionalista gaúcho, embasado especialmente na Carta de Princípios e nas próprias virtudes do homem simples, do homem do campo, às vezes analfabeto, aquelas virtudes da sua seriedade, da sua elegância, da sua coragem, do seu amor à família. Esses elementos é que criaram uma seriedade do movimento que certamente pode prestar bons serviços e boas ideias ao Brasil inteiro. Muito obrigado a todos. Eu vou chamar aqui à frente uma senhora muito importante neste ato e para todos nós tradicionalistas. Ela já foi vice-presidente de Cultura do MTG,
e continua assessorando a cultura do Estado, conselheira do MTG Rio Grande do Sul, esposa do senhor Manuelito Savarias. Chega, se o senhor for continuar, nós vamos ficar aqui falando as grandezas da Dona Odila Savarias. Por favor, Dona Odila, venha até aqui à frente, porque o MTG Rio Grande do Sul, na sua vice-presidente de cultura, acompanhada com a esposa Graça, do nosso vice-presidente de administração, quer lhe parabenizar com essas flores. Um gesto simples, mas simbolizando o agradecimento por todo o trabalho que Dona Odila faz pela cultura do nosso Rio Grande. E por que não dizer agora do nosso? Obrigada a todos vocês pela presença também. Obrigada. Para encerrar este ato maravilhoso, convido a todos para, numa confirmação de amor a este chão, entoemos o hino rio-grandense, que tem letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim José de Mendanha, com revisão de Corte Real. Convidamos a todos para dirigirem-se à porta de entrada da sede da CBTG para descerrar a placa inaugural. O prédio abriga aqui a primeira região tradicionalista e a Confederação Brasileira. A Confederação Brasileira utiliza neste prédio, de forma privativa, vamos dizer assim, esta sala administrativa, mais uma outra sala aqui onde funciona um estúdio da TV Tradição, onde nós transmitimos os cursos e onde nós vamos nos comunicar com o Brasil e com o mundo. Desta sala, fazemos aqui transmissões ao vivo. O estúdio depois vamos visitar. Tem mais aqui uma cozinha, um banheiro. A sala que nós nos encontrávamos é uma sala de aula que será partilhada entre a Confederação e Primeira Região, e o auditório, a sala mais no fundo, a sala maior, que também será partilhada. As demais dependências são da administração da Primeira Região Tradicionalista, que é a maior parte do prédio. Por quê? Porque é o que vai ter mais atividade permanente. Então, por isso que essa placa está aqui, no canto que a CBTG escolheu, inclusive, que nós escolhemos ficar nesse local por causa do barulho, para não ter necessidade de fazer muito tratamento acústico no estúdio da TV. Então aqui é completamente silencioso. Posso ler?
Inauguração. Sede da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, CBTG, no dia em que completa 26 anos de existência. Na gestão do presidente Manuelito Carlos Savariz, este local, Rua Lander de Moura, 430, foi cedido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, na gestão do governador Tarso Genro, em 24 de maio de 2013. Parabéns. Neste ato que nós vamos desenvolver aqui, no interior da sala, que é o ato de descerramento da Galeria dos Ex-Presidentes, que de alguma forma homenageia a história. E aí eu vou pedir para que o Ney Zardo, tá? E a primeira prenda do Rio Grande do Sul, tá? Então, ou seja, o mais antigo e a melhor representação da juventude, sem dúvida nenhuma, tá? Façam esta homenagem à história da Confederação Brasileira, tá? Nesse descerramento da galeria, ok? Por favor, então, prestigiar. seguindo as inaugurações, passamos ao interior da sede para proceder o ato de inauguração da galeria de fotos dos presidentes que estiveram à frente dos trabalhos da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Senhor presidente, companheiro velho, irmão, Rudi Pedro Paquete, secretário da Cultura, demais membros da CBTG e autoridades da empresa. Eu confesso que sempre me emociono quando canto o hino nacional brasileiro, mas eu não sei por que muito mais me emociono quando canto o hino brasileiro. Isso é uma coisa que não se explica. A maioria dos gaúchos, o que ocorre também com a minha esposa, que não obstante ser paulistana, se considera gaúcha e vibra com o hino brasileiro. E foi daqui deste Rio Grande, com muito esforço, companheiro Borghetti, nas nossas idas para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que nós, depois de muito titubear e receosos, conseguimos que em Tramandaí realmente se efetivasse e surgisse na realidade a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. E eu quero hoje parabenizar o companheiro Savariz, porque conseguiu em pouco tempo muito mais do que nós outros em bastante tempo. E, senhor presidente, o senhor está de parabéns. Felicidades, continue. E eu tenho a certeza que a sua luta é tão grande que vai também me substituir na Confederação Internacional da Tradição Gaúcha como presidente. Isso eu tenho certeza absoluta e são os meus votos. Presidente, ao senhor e a dona Odila, sua esposa, os cumprimentos, e cumprimentando aos senhores, eu cumprimento a todos os tradicionalistas da CBT. Muito obrigado. Não passei 3 minutos, né? Não estava ligado, não precisava. Tá ligado, é que as cartas estão lá fora. Eu estou tomando aqui o microfone porque assim, primeiro eu queria citar aqui, chegaram já de agora, pelo que eu vi aqui, o presidente do MTG do Rio Grande do Sul, o Erivaldo Bertolini, e o José Jader, também, por favor, chegue, presidente do MTG do estado do Paraná. E quem é que eu não estou enxergando? Rogério. Rogério, primeiro vice-presidente da CBTG, por favor, hein?
E para este ato e para essa homenagem, não podíamos deixar passar sem uma pequena mostra de tropa. Que senão não tem graça. Tu precisa de acompanhamento do Gaúcho Pachola? Eu vou fazer de pajada. Vai fazer uma pajada, então vai lá. Alberim Carlos de Oliveira. E ao mirar essas imagens, eu monto o pingo da história e puxo pela memória para fazer homenagens. Uns já fizeram a passagem e outros ainda estão aqui. Mas esse Rio Grande onde eu nasci, vislumbro até o amanhã, e de todos eles é fã do Pajador Alberim. Pelo trabalho deles, pelo que fizeram por nós, por levantarem a voz para defender sua querência em eterna reminiscência. Peço as bênçãos do padrão. Quantos aqui estarão neste mural de história, mas que guardem na memória a garra da Confederação? Minhas senhoras, meus senhores, se despede o Pajador, um humilde trovador que reconhece os valores dos nobres batalhadores que demarcaram a trajetória, cada luta uma vitória no rumo assim do vencer. E viva a CBTG, que hoje escreve a sua história. Parabéns, Alberim. É uma honra ouvir as pajadas que eu sempre. Agradecemos a honrosa presença de cada um dos presentes. Convidamos a todos para a confraternização. Sintam-se à vontade na casa que abriga a todos os tradicionalistas de todas as querências. Uma boa noite a todos. Costume antigo da fronteira do meu pai é o que trago junto com este semblante. Campear namoro por esse fundão de campo, onde me acampa esse fronteiro se garante. Campear namoro por esse fundão de campo, onde me acampa esse fronteiro se garante. Fim de semana eu duvido que me ataque, boto a guaiaca e me vou com a ideia serena. O laço pronto pra dar um pialo na saudade, buscando a felicidade nos braços de uma morena. O laço pronto pra dar um pialo na saudade, buscando a felicidade nos braços de uma morena. Eu vou e venho, minha filha, e vou de novo. Desse entreveiro ninguém me saca por nada. Eu vou e venho, minha filha, e vou de novo. Nessa maneira pra varar a madrugada. Eu vou e venho, minha filha, e vou de novo. Nessa maneira pra varar a madrugada. Nesse retomo de malícia da morena, fica pequena a noite quando me atraco, salta cavaco de sentimento por ela. É por ti bela que o meu peito anda fraco, salta cavaco de sentimento por ela. É por ti bela que o meu peito anda fraco. Na hora certa largo de volta pro rancho, pois um carancho traz a prenda engarufada. Estrada fora saiu ouvindo a cordiona, dando carona no final da madrugada. Estrada fora saiu ouvindo a cordiona, dando carona no final da madrugada. Eu vou e venho, minha filha, e vou de novo. Desse entreveiro ninguém me saca por nada. Eu vou e venho, minha filha, e vou de novo. Nessa vareira pra varar a madrugada. Eu vou e venho, minha filha, e vou de novo.
essa maneira pra varar a madrugada. Andei repontando tropa, terciando o ferro da espada, bem longe do acampamento, perdido na encruzilhada, querendo mudar o mundo. Mudei o rumo da estrada, mas quem não muda a si mesmo não pode mudar mais nada. Fui guri de calça curta e homem num outro tempo, levando tropas por diante e o sonho atado nos tentos. O sonho levou a tropa no rastro de um pensamento, o homem do meu passado tinha algum outro por dentro. Hoje me cobram a conta de uma jornada perdida, de uma carroça sem charque, de uma atropiada sem vida. Meu passado ficou velho, meu futuro se perdeu, e eu me embreto na mentira que aquele não era eu. Meu passado ficou velho, meu futuro se perdeu, e eu me embreto na mentira que aquele não era eu.